Muito bem, meus caros amigos. Dentro desse curso federalista aqui, nós vamos tratar dos assuntos que a todos realmente interessam do ponto de vista da doutrina no primeiro momento, para saber o que é federalismo, por que nós estamos trazendo isso para o Brasil, né? Mostrar que nós não estamos inventando absolutamente nada, né? Porque isso já existe, tá? Isso já existe. Então, nós não estamos inventando, não estamos tentando reinventar a roda, né? Como foi tentado reinventar a roda no Brasil. Mas a gente vai ver isso depois, e a ideia agora é ver, em primeiro lugar, o federalismo no mundo. Como é que funciona? Vamos fazer um rápido en passant, justamente com essas... Está conseguindo gravar? Não? Tá? Com essas transparências, vai ser possível depois ler também com mais atenção e fazer os links com o que foi dito aqui dentro da palestra. O próprio Ferrari também preparou umas pastas lindíssimas, né? O material também lindíssimo, com as pranchas, de maneira que se possa fazer o link do que foi dito e com o que vai ser lido, né? Então, vejam, em termos de organização territorial, quando a gente fala em federalismo, nem todos os países são federalistas. Tem países unitários, né, países monárquicos, países parlamentaristas, países, enfim, que vocês ouvem falar, e nós vamos procurar destrinchar rapidamente o que é cada uma coisa dessas, cada um sistema desse, né? Então, começamos com o simples, né, com o Estado unitário, que não se pode dizer que é federalista, que são os estados que possuem um único foco territorial, né? Ou seja, não tem estados, não tem municípios, não tem departamentos, não tem províncias, não tem nada disso, né? Então, são localidades, né, que têm, mais normalmente, uma ou duas cidades e algumas localidades próximas a essas cidades, e que normalmente serve para microestados, né? Países muito pequenininhos como Liechtenstein, né? Luxemburgo, etc., que vai servir para esse tipo, talvez algumas ilhazinhas, enfim, que vai servir esse tipo de modelo. O desconcentrado, eu dou como um exemplo a Guatemala, que é uma estrutura burocrática em uma única esfera, né? Mas com desconcentração, que tem diferença de descentralização, tá? Porque a desconcentração vai para os níveis inferiores, mas a maior parte desses países não tem, esses níveis inferiores não têm personalidade jurídica. Então, as coisas vêm também do centro. É como se fosse a diretoria mandando as coisas para o departamento, né, para o almoxarifado, enfim. E no descentralizado, que já começa com a França não pode se dizer que é federalista, é um país muito descentralizado, coisa e tal, mas já começa com as regiões autônomas que recebem por lei nacional competências administrativas, em que cada um pode ter personalidade jurídica própria e eleições para seus dirigentes. Esse modelo de descentralização pode ser departamental, municipal ou regional. Uma coisa sobre a França ainda, até pouco tempo atrás, uns 20 anos atrás mais ou menos, nós tínhamos a eleição aliás, a indicação de prefeitos pelo presidente da República. Já pensaram isso? O presidente da República que indicava os prefeitos franceses. Isso vinha desde Napoleão, né? Então e foi justamente um socialista que o socialismo é um Estado, modelo de concentração de Estado, né? Concentração de poderes, mas foi um socialista, Mitterrand, né? Que baixou essa medida de que os prefeitos deveriam ser eleitos, né? Nas suas próprias localidades. O Estado regional, um modelo é a Itália, com regiões autônomas que recebem competências administrativas e legislativas ordinárias,
elaborando seu estatuto, mas sempre com controle direto do Estado Nacional. Então, fazem lá o seu estatuto, sua Constituição própria, etc., mas muitas das ações, nós já vamos ver aqui por quê, um pouquinho mais adiante, a Itália tem 20 regiões, né, e a maior parte dessas regiões tem realmente muito controle por parte do governo central. O Estado autonômico, que é a Espanha, né, as províncias que elaboram suas constituições, sendo aprovada pelo Parlamento Nacional. A autonomia administrativa, legislativa ordinária, difere do Estado regional pelo fato de a iniciativa legislativa partir das províncias, né, sendo homologadas. Então, se veja, o que é regional ou desconcentrado parte do governo central para ordenando as partes subnacionais, né? E no Estado autonômico e no federalista também, parte das regiões subnacionais para o nacional. Tá? Inverte, né? No Estado autonômico, no caso da Espanha, a iniciativa parte da micro-região. Sim. Mas tem que ser homologada pelo Parlamento Nacional, acaba ficando um fim. Sim, mas é um modelo. Não estamos aqui agora. Nós temos que tratar de modelos, né? Passar por modelos para mostrar como é que funciona no país, no mundo, né? O federalismo ou modelos de organização no mundo, né? Não vamos entrar na discussão de mérito agora, o que é bom e o que não é, né? O que é interessante na Espanha observar é que, a partir de Franco, né, em 1978, eles fizeram uma Constituição instituindo, redemocratizando a Espanha e trazendo de volta a monarquia. Então, dessa maneira, a única forma que eles conseguiram travar os movimentos separatistas, com exceção do ETA, que na época, e do ETA, não, do Basco, né, o movimento basco, uns dizem Vasco, outros dizem Basco, né, e eles conseguiram segurar as regiões, negociando autonomias relativas para cada um. Então, o sistema de autonomias na Espanha é assimétrico, totalmente assimétrico. Tem regiões com mais autonomia, regiões com menos autonomia, né? O Pacto Federativo e Federalismo. Então, o que é o Pacto Federativo? Numa linguagem mais simples, o Pacto Federativo refere-se a alguma coisa negociada do poder central com as partes subnacionais, só que há uma concentração gigantesca de poderes no centro, no governo central, principalmente recursos. Então, quando vocês ouvem falar em pacto federativo, quem, na verdade, acaba pagando o pato somos nós, né? Porque o dinheiro é concentrado no governo central, né? De maneira que os estados subnacionais, né? Os estados federados, eles têm que discutir, têm que pedir, os municípios vão lá também, os prefeitos acampam, no caso do Brasil, acampam lá para poder solicitar mais 0,5%, mais 1% do bolo tributário nacional para poder ser redistribuído com os municípios. E o federalismo é a descentralização plena, né, concedendo autonomia na autogestão sem interferência do governo central, né, a cada modelo, a cada uma das esferas do governo local. O que significa, então, que esse modelo adota o que se chama de princípio da subsidiariedade, ou seja, as coisas partem de baixo para cima, né? O que é partir de baixo para cima? Aquilo que o sujeito não pode fazer por competência legal ou prática, física, cabe à família. Aquilo que não pode por competência legal ou prática, à família, cabe ao bairro, digamos, ou ao quarteirão, e vai subindo em termos de competências, passando pela cidade. Aquilo que a cidade não pode fazer, cabe à região de cidades, se por acaso existia uma organização nesse sentido, né? Como consórcios municipais, os condados americanos e ingleses, né? Então, a reunião de comunas em vários países europeus,
que são as pequenas cidades, porque elas se unem para atender diversas situações em comum. Sabe? Nós já vamos falar sobre isso lá na frente. O federalismo ele permite que esse princípio da subsidiariedade faça com que restem poucas atribuições para o governo central. Porque aquilo que o governo central faz, nenhuma das outras partes pode fazer. Emissão de moeda, por exemplo, cuidar da defesa do território, uma corte constitucional máxima, que é a corte de princípios, né? Uma constituição de princípios, né? As relações externas, quem tem que falar em nome da federação nas relações externas? Não é um Estado, não é um município. Quem tem que falar isso é a federação, representada pelo governo central. Tá? Então, este é o princípio da subsidiariedade. Então, já falei sobre ele, né? Vamos começar falando aqui também dos Estados Unidos. Aqui tem algumas pranchas que falam dos Estados Unidos um pouco mais, por quê? Porque é o modelo que mais deu certo no mundo em termos de resultado econômico, social, político. É uma organização política econômica de sucesso. Tem lá seus problemas, tem seus erros, etc. Tem problemas até ideológicos, vamos colocar atualmente, mas o modelo ainda funciona muito bem. Começou com a independência da Inglaterra, de 1775 a 1783, né? Então eles tiveram que guerrear muito, muito mesmo, para poder conseguir a independência, não foi fácil. Começou com 13 estados confederados. Esses artigos da Confederação não previam trabalho em conjunto dos estados para resolver os problemas em comum. Então, eram 7 artigos da Confederação, era muito frouxo, né? Então, com o passar do tempo, em muito pouco tempo, eles perceberam isso e havia o risco de esses 13 estados confederados se esfacelarem, né, com novos países e que seriam facilmente retomados pelos seus antigos algozes, França, Espanha, Inglaterra, né, que estavam interessados, estavam brigando por novas terras. Em 1787 ocorre o segundo texto constitucional construído. Na verdade, quando eles falam em segundo texto, que esse aqui foi baseado num trabalho acadêmico da Universidade Federal de Minas, né, foram as 10 primeiras emendas negociadas em 1787, num trabalho desenvolvido desde 1784, 85, quando perceberam que os 7 artigos da Confederação eram frouxos demais, não dava. Então tinha que transformar aquilo numa federação. Então, 3 caras, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, publicaram as famosas Cartas Federalistas na imprensa de Nova York, que são 85 cartas, 84, 85 cartas, que explicavam por que tinha que aprovar as 10 emendas que foram propostas pelo Congresso, e os congressos dos estados tinham que aprovar isso para poder reunir o que se chama de Estados Unidos da América, né? Essa é a Constituição americana, em 7 artigos, e desde aquela data tem 27 emendas. Só isso. A nossa Constituição tem... Bom, depois a gente fala dela, né? Vamos falar do que está acontecendo no mundo. Consagra-se no modelo americano o Estado de Direito Democrático, que é uma diferença extraordinária do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque uma Constituição, ela tem que proteger os direitos naturais. Tem que proteger os direitos naturais. Eles não podem ser suplantados. Que direitos são esses? Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Eles não podem ser suplantados por nenhum processo democrático, porque a massa pode ser movimentada, pode ser manipulada nacionalmente. Vocês nunca vão ver um plebiscito nacional nos Estados Unidos, nunca. Nem um referendo nacional. Vocês vão ver plebiscitos e referendos nos estados. Quando a imprensa fala, porque nos Estados Unidos aconteceu tal coisa,
Não é bem assim, aconteceu em determinado estado. E aquele estado não representa os Estados Unidos, ele faz parte dos Estados Unidos. E há uma dificuldade das pessoas entenderem e acabam confundindo as coisas, né? Muito bem. Tem um contrato, né, Thomas? É um contrato. É um contrato. Sistema jurídico regido pelo direito comum e pelo direito consuetudinário, né? Exceto a Louisiana, que adota o Código Civil francês. Você veja que a coisa tão descentralizada permite-se que cada estado faça o seu próprio sistema legal, o seu próprio código de processo civil, etc., que o estado da Louisiana não adota o direito consuetudinário, ou seja, o common law, que veio do direito inglês. Adota o direito francês. Curiosamente, é o estado mais corrupto dos Estados Unidos. Mas aí as conclusões são de vocês. O direito positivo existe através da legislação de ordenamento coletivo e através da jurisprudência. Então, não significa que tudo seja common law, tudo seja consuetudinário, seja que tem que ser decidido de acordo com os usos e costumes. Existem as coisas que têm que ser positivadas. Não, tem coisa que não pode fazer desse jeito assim, 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 assado, e tem que estar lá, está proibido ou está determinado expressamente como é que tem que ser feito. Isto é positivamente, a positivação de determinados aspectos do direito. Os Estados Federados possuem direitos públicos próprios, fora da esfera da subordinação ao governo central. Assim, os Estados são autônomos, mas não soberanos ou independentes, né? Pois têm objetivo comum na União, prevista no preâmbulo constitucional, estabelecimento da justiça, segurança, tranquilidade doméstica, defesa comum e garantia da liberdade para todas as gerações. Então, eles têm isso muito bem determinado, por isso não é fácil. Pode entrar um cara de esquerda, de ultradireita, seja lá quem for, não consegue mudar as coisas tão radicalmente nos Estados Unidos assim, não. Divisão vertical dos poderes políticos, atuação direta dos estados nos seus limites territoriais, previsão e garantia do governo estadual com a criação do legislativo, executivo e judiciário próprios. Então, lá eles têm a Suprema Corte Estadual, né? Larga autonomia legislativa aos estados, e essa autonomia ela é assimétrica, ou seja, você vai ter estados onde tem pena de morte, outros que não têm, estados que têm cassino, outros que não têm. Cada estado realmente tem. Então, isso é assimétrico. Tá? Participação decisiva dos estados na ratificação das emendas constitucionais. Ou seja, por que uma Constituição que passa 225 anos ainda tem esse tamanho? Se nós já estamos, por exemplo, na 8ª Constituição e temos lá mais de 3.000 itens entre cláusulas constitucionais, letras, parágrafos, incisos, incisos dos parágrafos, parágrafos das letras e assim por diante. Por quê? Por que nós temos 66 emendas desde 1988? Eu disse 66. Só que hoje é sábado, eu não li o Diário Oficial de ontem. De repente publicaram a 67ª, não sei. Por que a Constituição deles continua desse tamanho? Porque tem aquela cláusula ali, ó. Aquela cláusula que é a participação decisiva dos estados na ratificação de emendas constitucionais. Ou seja, lá também tem políticos que estão loucos para fazer leis, loucos para fazer emendas, louco para aparecer, louco para produzir legislativamente, porque é o trabalho do político. E o que acontece? Só vai entrar em vigor uma emenda constitucional se for ratificada pelas assembleias estaduais. De 3/4, algumas situações 4/5 dos estados. Lá são 50 estados, imagina, são 39, 40 estados aqui. Por isso que não aprova. A última emenda que foi de 1992. Ela foi proposta em 1787, alguma coisa assim.
Só entrou em vigor quando foi ratificada pelos Estados, porque não era o momento de fazer isso. A manutenção pelos Estados de poder político próprio e originário com leis fundamentais próprias. Isso é fundamental para o processo jurídico próprio, perfeito, mas mantendo-se sempre sob os preceitos da Constituição. Porque uma Constituição, para ser assim, tem que ser de princípios. Princípios. Aí sim, daqui se originam as jurisprudências, os entendimentos e as legislações que podem se modificar de acordo com o andamento, com o desenvolvimento da sociedade. Aqui se discutiu durante 25 anos o Código Civil e quando se aprovou ele já estava velho. Com princípios você não tem problema nenhum. Porque a jurisprudência, ela vai atuar, ela vai dar o remédio legal à sociedade dentro do estágio em que a sociedade se encontra, do estágio dos usos e costumes. Eles mudam com o tempo, não adianta. Então eles foram geniais, simplesmente geniais, porque fizeram uma coisa imperfeitamente perfeita. Eles não quiseram prever o futuro como ele seria, mas deixar as portas abertas para o futuro acontecer. Supremacia dos órgãos soberanos, os 3 poderes, né? Necessidade de conformação de normas estaduais à Constituição, ou seja, tudo que não está previsto na mesma é autorizado nos Estados. Uma Constituição deve ser de princípios e deve ter o viés negativo. O que significa ter viés negativo? Significa que ela não positiva. Então, tudo que... Aquela cláusula, que eu não lembro se é a 10ª emenda, acho que é a 10ª, tudo que não está previsto na Constituição não é proibido nos Estados. É simples assim. Né? Eu tenho um cliente que tem uma firma na Flórida, um brasileiro, tem uma firma na Flórida, um sócio lá. E o contrato social dele, como eu trabalho com marcas, mandou o contrato social dele para cá, coisa e tal, para poder registrar a marca dele, e o objeto social diz simplesmente o seguinte: a empresa poderá atuar nas atividades que não sejam proibidas pelo Estado da Flórida. Ponto. Só isso. Aqui no Brasil, eu já estou sabendo que no Rio de Janeiro está tudo codificado. Agora você imagina o tamanho do livro, o tamanho do arquivo para codificar as atividades deve ter 1 terabyte. Ou alguns terabytes. E consumiu... Só se faz o que está na lei. Exatamente. Então, aqui você tem que prever tudo. No contrato social, eu vou vender clips. Você tem que colocar lá que você vai vender clips. É brincadeira, né? A coisa está ficando pior, cada vez pior, justamente para dar mais emprego para funcionário, né? Porque tem que atender os compromissos de campanha. Mas vamos lá, vamos voltar para a parte aqui, porque eu mesmo eu fico indignado com as coisas quando a gente vê como é que funciona no mundo e deveria funcionar no Brasil. Mas vamos lá. Desculpe, na parte do Brasil nós vamos conversar. A anulação pela Suprema Corte, sem apelo nem agravo de legislação estadual considerada inconstitucional, ou seja, essa Constituição, junto com a Suprema Corte, protege os Estados Unidos, né? Os 50 Estados Unidos numa federação. Não aprovação de leis limitativas aos privilégios dos cidadãos dos Estados Unidos. Ou seja, nenhum Estado pode aprovar qualquer limitação. Por exemplo, tem a 2ª emenda que fala do poder, do porte de arma, né? Aliás, não é porte de arma, da autodefesa, né? E nenhum Estado, ele pode até criar alguma situação de ter que cadastrar, de isso, de assado, mas ele não pode impedir o cidadão de se autodefender.
Não pode. A adoção da milícia federalizada no âmbito dos estados, chamada de Guarda Nacional, desde 1916. Né? Depois, lá na frente, na questão de segurança, eu vou falar sobre a Guarda Nacional Americana e o que nós estamos pensando aqui para o Brasil, para a gente poder tocar. Renúncia aos pactos ou contatos interestaduais sem consentimento do Congresso, ou seja, os estados eles não podem fazer pactos interestaduais sem o consentimento do Congresso, para justamente poder manter a isonomia das relações entre os estados e não criar grupos e feudos, né, etc. Não estabelecimento de direitos alfandegários, ou seja, nada de... Isso aí foi um dos grandes problemas que quase causou uma guerra entre alguns estados das 13 colônias, né? Proibição de soberania monetária, claro, só o governo federal que pode, né? Na verdade, o Banco Central independente lá, né? Não tributação da propriedade federal, se isso perturbar as funções da União. Os estados têm legislativo bicameral, né? Exceto o Nebraska, o que significa que vários estados têm a Câmara dos Deputados e tem Senado. Né? Tem senadores estaduais. Só que, por exemplo, New Hampshire, a Câmara de Deputados tem 100 membros. O salário de cada membro é de $100. Só isso. O vereador tem ajuda de custo só, não ganha salário. Dependendo do local, né? O alderman, por exemplo, não tem salário. Alguns estados têm, algumas cidades têm, mas quem decide isso é a cidade. Né? Muito bem. Governadores estaduais com mandatos de 2 a 4 anos, alguns estados prevêem o recall, né? Como aconteceu na Califórnia, né? Que botaram para fora o governador, que só dava dando problema e prejuízo, e botaram o Schwarzenegger lá para ver se exterminava o problema. Os estados podem ser criados, né, com governos locais na forma de condados, nos estados, né, cidades e municípios também. Né. Isso é tranquilo, não tem muita burocracia. As localidades podem ter um prefeito, um mayor, né, um conselho municipal, e os municípios que se encontram em regiões rurais normalmente são governados por comissões locais. Os condados, counties, são regiões administrativas dentro do Estado Federado, comandadas por conselhos ou por administradores eleitos. Então isso é muito interessante, porque é a região de vários municípios, né, que atendem interesses comuns. E, então isso economiza para todo mundo e atende a todo mundo. Né? Então, por exemplo, poderia-se pensar em hospital, né? Um hospital geral para atender a 15, 20 ou 30 municípios de uma região. A gente fala em município aqui no Brasil, né? Porque município é uma instituição jurídica criada aqui no Brasil para isso. Né? Mas lá não tem essa história. Lá você quer criar uma cidade, você cria uma cidade e acabou. Cria uma vila, né? Vende uma vila. Teve uns atores aí americanos, né? Hollywood. O Clint Eastwood, né, vendeu uma vila que ele tinha, uma cidadezinha, vendeu para uma outra, Kim Basinger, né, se não me engano, vendeu a cidade para ela. Sabe, quer dizer, as coisas são bem diferentes, realmente mais livres, né, para poder acontecer. Por isso que lá tem 50 mil localidades, entre cidades, aldeias, vilas, né, povoados, enfim. E os bairros têm a sua autonomia. Bairros também têm autonomia, exatamente. Vários funcionários como xerife também são eleitos, né? Os governos locais têm muita autonomia para fixar impostos, aplicar leis, administrar certos programas estaduais. Veja, a gente fica falando das coisas, acha que tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. Não é. Tem cidades lá que publicaram leis, editaram leis absurdas, né? Mas isso é do humano, é do ser humano, sabe? Então, essas coisas acontecem sem problema nenhum, tá ligado? Sem problema nenhum, e a população simplesmente se reúne, muda as leis e acabou. Tem muito mistério.
ou a administração pública também ela tem o poder de decidir sobre conflitos? Não, a jurisdição, não, lá tem muito o que se chama de mediação, né, e câmaras de arbitragem, que são privadas, né? Obrigado, João. São privadas, né? Então isso se utiliza muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda, embora a lei já tenha 20 anos, mas ainda capenga, sabe? Sobre os indígenas, assunto bem polêmico no Brasil, né? As comunidades indígenas têm direitos de autogoverno emanados de sua própria soberania, podendo impor tributos, aprovar suas leis próprias e ter seus tribunais. Mas há obediência para a legislação federal no que se aplica de forma geral, sem infringência de sua autonomia garantida por tratados subscritos entre os governos e aquelas comunidades. O que quer dizer, claramente, que os indígenas lá, tendo isso, eles têm a chamada putabilidade penal, né? Ou seja, eles não são impunes. São cidadãos americanos como qualquer um. Ou seja, não são tutelados e levados como crianças. Não são crianças, não. Tá? Tanto não são crianças que muitos indígenas são donos de cassinos, né? E ricos, milionários, né? Por sinal. E a eleição do presidente e vice-presidente da República, então eu não vou entrar aqui em detalhes aqui sobre como é que funciona, etc., a não ser com relação ao modelo de eleição, que, ao meu ver, é a minha opinião, para um país daquele tamanho, né, é o modelo mais perfeito, mais ajustado em termos de como se indicar, de como se eleger um presidente da República por lá. Por quê? Esse sistema erroneamente é criticado no Brasil porque não é conhecido. Ele é vendido de forma errada, mas não é conhecido como funciona. É muito simples. Cada estado, os pré-candidatos, eles têm que conseguir, dentro dos seus partidos, a indicação em cada estado. Então, tem estado, inclusive, que elege com pessoas que se inscrevem nos partidos, até pessoas não filiadas aos partidos têm que se inscrever se quiserem votar para poder indicar. Eu quero indicar tal pessoa como candidato a presidente da República. Então, pela quantidade dos delegados que se conseguem, o Estado reúne-se na Convenção Nacional e aquele que tiver o maior número de delegados representativos dos estados onde venceram, onde aquele sujeito venceu, ele vai ser o indicado para ser candidato a presidente da República. E o sistema na eleição funciona da mesma forma, né? Os delegados dos estados representam o sujeito que venceu naquele estado na convenção, no colégio eleitoral. Não é na convenção, nem no colégio eleitoral. O que significa o quê? Que se respeita a federação, porque a Colômbia, por exemplo, até uns 20 anos, 30 anos atrás, a Colômbia não tinha direito a ter delegados, né? Não tinha votação. A Colômbia é o distrito onde está Washington, só tem 3, né? Washington DC, né? Que é a capital. Então tem 3 delegados. Mas esses 3 delegados podem ser o fiel da balança num colégio eleitoral, numa disputa muito acirrada. Então, isso significa que o mais votado nem sempre será eleito. Isso é justo? É. Para evitar o populismo, evitar que um Estado populoso, ou 2 ou 3 Estados populosos, se sobreponham ao resto da federação. Percebem? Então, no Brasil, por exemplo, o Acre seria respeitado pelos candidatos, porque ele poderia, com meia dúzia, ou 3, ou 4, ou 2, ou sei lá quantos delegados, dentro de um processo parecido, ser o fiel da balança, entre 2, 3 ou 4 candidatos. Isso é respeito à federação. Não é um cara conseguir reunir uma região, dando bolsa isso, bolsa assado, para poder ganhar a eleição, né, em cima dos que pagam a conta.
Esse é um desequilíbrio federativo. Então, é injusto o processo brasileiro de sufrágio universal, amplo, né? E o voto já não é secreto, porque a urna é eletrônica, então é absolutamente corrompido e injusto. Vamos lá. O sistema partidário orientou-se para o bipartidarismo hegemônico, mas existem 123 partidos nacionais nos Estados Unidos. Todo mundo acha que tem só 2. Não. Sabe? Tem 123. Mas por que eles não têm representação? Porque existe uma cláusula de acesso de desempenho eleitoral. Tem que ter desempenho eleitoral para poder ter cadeira no Congresso, senão vai fazer o que lá? Representa o quê? Né? Então, o processo, aí que você percebe, pô, mas então está errado no Brasil. Claro que está errado. Tem muito partido no Brasil? Tem, no Congresso. Mas no país tem poucos. Porque aí tem os partidos regionais. Então, esses partidos, eles representam movimentos institucionalizados, partidários, em diversas regiões, em diversos estados, e vai depender do interesse popular em dar apoio às ideias de um ou outro desses novos partidos, como talvez o movimento do Tea Party, ou do Libertarian Party, ou do Conservative Party, que são os mais fortes que tem hoje em movimentação nos Estados Unidos. Se eles merecerem o apoio popular e eleitoral, eles vão ter cadeira no Congresso, vão começar a mexer as coisas lá dentro, sabe? Partidos desconhecidos para nós, como a Aliança Operário Camponesa, no Minnesota, o Partido Progressista, no Wisconsin, elegem governadores, partidos regionais. Bacana isso, né? Isso é democracia, gente. Agora tem que fundar um partido aqui para registrar em Brasília, sabe? Porque eu não posso fundar o Partido Republicano de São Paulo. Não posso. Já houve. Né? Já houve, né? Então, 50 estados, aproximadamente 50 mil localidades, entre cidades, aldeias e vilas, né? 300 milhões de habitantes, PIB de 15 trilhões. Essa é uma das razões pelas quais a gente está dando atenção para esse país, né? Renda per capita de mais ou menos 38, já ouvi falar em 41 mil dólares, mas deve ter caído com a crise, né? E cerca de 30% do PIB mundial. Gente, e lembrando... Não, a China está longe, a China está com 6 trilhões. Está longe ainda, vai levar uns 30 anos para alcançar. E se os Estados Unidos crescerem, começarem a crescer 2%, 3% ao ano, vai ser difícil alcançar. E depois tem outras, IDH, tem uma série de coisas, não é bem assim, né? Alemanha. O federalismo alemão foi instituído pelo Congresso de Viena, em 1815, reunindo 38 regiões e cidades livres de viés germânico, né? A interrupção foi por causa da Segunda Guerra Mundial. É uma combinação de unidade externa com diversidade interna, né, com distribuição de poder e responsabilidades entre os níveis de federação. Um modelo implanta a democracia com a viabilização da participação popular ativa, né, desde as localidades, com experiências locais bem-sucedidas que podem ser notadas em escala nacional. É formada, né, por comunas, cantões, cidades-cantão, estados, Länder, cidades-estado e a União. Veja que é uma organização já bem mais ampla, né? Os estados, Länder, têm alto grau de autonomia, um dos maiores de toda a Europa. A União não possui vínculo direto com as coletividades locais, inclusive contra o repasse de verbas. Há que se passar pelos estados. Ou seja, a União não tem ligação com o município, como é aqui no Brasil. Os estados cumprem funções delegadas pela União, ou seja, é difícil que a União exerça funções, mesmo que de cunho nacional dentro dos estados. A administração do Länder é tripartida, com competências exclusivas como ensino médio, segurança e policiamento. Ações delegadas pela União, tais como planejamento territorial e urbano e proteção do meio ambiente. E execução e aplicação da lei federal em benefício da federação, tais como a construção de estradas nacionais de âmbito do território de cada Land. Então, tem uma estrada federal, o Land constrói lá dentro, porque tem que construir. É
mas é responsabilidade dele, porque faz parte da federação. Tá? Muitas dessas coisas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suíça, nós trouxemos para o modelo que estamos propondo, o federalismo brasileiro. As cidades-estados, por exemplo, uma das coisas que nós trouxemos para cá. Estamos propondo que cidades como a Manaus, por exemplo, sejam transformadas em cidade-estado, deixando o resto do Amazonas dividir em territórios que sejam cuidados pelo governo da federação, até que se desenvolva um dia, se houver interesse da federação. É tudo uma questão de estratégia, né? Cantões e comunas, autonomia administrativa, competências específicas atribuídas pela Constituição ou por lei federal ou estadual, representação popular nos órgãos legislativos, com eleição direta, e sua existência também tem razão histórica, pois provém das cidades livres da Idade Média, as quais abrigavam aqueles que queriam viver longe dos feudos. Os cantões são formados por agrupamentos de várias comunas, como se fossem pequenos estados, né? Formando os chamados condados, né? Os counties, né? Constitui-se um modelo de cooperação intercomunal, acumulando competências comuns em benefício do grupo de comunas, né? Existem ainda cidades-cantão, geralmente mais de 100 mil habitantes, acumulando competências de cantão e de comunidade. Vigora na relação entre as comunas e os cantões o respeito ao princípio da subsidiariedade. E tem mais uma coisa na Constituição alemã, dizem em todas as páginas: quanto menos governo, melhor. Os cantões têm administração partilhada com os estados, constituindo cantões, não as comunas, tá? Constituindo-se no último nível da subsidiariedade antes das comunas. Isso é tudo bem acertadinho, né? Existem aproximadamente 340 cantões na Alemanha unificada. Cerca de 85% da população vive em comunas, com mais de 5 mil habitantes. Então, é muito distribuído. Um exemplo disso, aqui no Brasil, é um estado quase que essencialmente alemão, que é Santa Catarina, né? Que é recheado de pequenas de cidades, né? E que colonizadas por alemães, então eles levaram esse modelo para lá, né? E a qualidade de vida é muito melhor do que viver em grandes, né, metrópoles, etc. Então, uma cidade, uma comuna da outra, às vezes tem 2, 3 quilômetros, 5 quilômetros de distância, e ficam daquele jeito, sabe? A qualidade de vida é excepcional. Ela foi revisada ou reformada a partir da retomada do que era a Alemanha Oriental? Foi reformado, sim. Sim. Foram incluídas algumas coisas, né? Não é necessário já. O César perguntou se foi reformada, né? Algumas modificações foram feitas na Constituição, reincorporou, então tive que mexer na Constituição, né? É dessa que você está falando? Né? Então existem 15 mil comunas nos 16 estados, sim, da atual, sim. As comunas têm grande poder local, desde o territorial até o financeiro. Reordenação desse espaço interno, livre administração e tudo que a legislação cantonal ou estadual não proibir. Veja, não proibir. É o princípio negativo. Tá? No aspecto tributário, isso aqui é muito interessante. Isso é uma coisa bem de alemão, né? A arrecadação é repartida entre a União, os Länder e as coletividades locais, né? Mas a União detém a responsabilidade de porte com a Previdência, Defesa, Segurança Nacional e a maior parte das pesquisas científicas, cabendo-lhe 45% da receita. É alto, mas eles aplicam, né? Os estados têm 38%, 11,7% das coletividades locais e 4% que fica ainda com a União Europeia, ou seja, a Alemanha ainda sustenta a União Europeia, né? A União reparte o imposto de renda com os estados e coletividades, lá tem imposto de renda também. Esse complicado sistema de divisão secundária em que os Länders debilitados financeiramente recebem dos Länders superavitários. Só que o dinheiro ele não vai para Berlim para depois ser redistribuído. Ele vai direto dos Länders, né, dos estados,
superavitários para os deficitários. Então não tem, a corrupção diminui, talvez nem exista, né? Tem que correr aqui. Ainda possui um sistema de cortes, tais como as ordinárias, coisas e tal. Eu vou deixar essa prancha aqui para ser lida depois, né? A Bélgica. Bélgica vamos falar um pouquinho por causa das particularidades, né? Porque é uma superação da intolerância, né? Porque são 3 regiões assim muito complicadas entre elas, né? Um nível federal, né? Então aqui a monarquia constitucional de 1831, unindo 2 povos, os valões e os flamengos, através de províncias e comunas. A revisão constitucional de 1994, redefine a Bélgica como Estado federal, compreendendo um nível federal, Casa dos Representantes, Senado e Rei, um nível comunitário, os conselhos comunitários, Flamengo, francês e alemão, além de uma comissão em conjunto. Um nível de Estado regional, região Flamenga, região Valã e capital, Bruxelas, e um nível de língua regional, região holandesa, francesa, de fala alemã e bilíngue. Veja que coisa complexa, né? Cada país tem que fazer os seus arranjos, né? O país possui uma Constituição de vocação internacionalista, exatamente por prever muitas garantias mútuas às etnias, possibilitando grande liberdade humana. Assim, a grande influência do direito comparado face às origens étnicas de sua população. Apesar de ser um Estado federal, a monarquia prossegue, tendo na figura do rei o exercício do poder executivo. Ou seja, pode ser uma monarquia e pode ser um Estado federal. Canadá, formado por 10 províncias, a partir da Constituição de 1867. Trata-se de um federalismo assimétrico do ponto de vista do direito, muito influenciado pelo poderio de Quebec. Assim, diferentes direitos constitucionais são dados às províncias e outros fatores, como a adesão de 3 províncias à federação, provocou diferenças causadas por negociação. Há 3 situações adicionais em constante debate: igualdade constitucional do cidadão, igualdade das províncias defendidas pelos primeiros ministros provinciais. Veja o que eu estou falando, primeiros ministros provinciais, porque o Canadá é uma monarquia parlamentarista. Vocês sabem quem é o chefe de Estado do Canadá? O chefe de Estado do Canadá é a rainha da Inglaterra. Então lá tem o governo, o governo não como se fosse o cargo de primeiro-ministro, mas é o governador-geral, que é o governador-geral do Canadá, como se fosse o primeiro-ministro. E daí tem os primeiros ministros em cada uma das províncias, né? Igualdade entre os povos linguísticos, inglês e francês, defendidas pelos nacionalistas de Quebec. Essas são encrencas brabas que tem lá, né? As tensões constantes entre essas 3 forças levou ao referendo separatista de Quebec, derrotado nas urnas, mas provocando esforços para um federalismo renovado. É claro, vai se fortalecendo, né, a pressão, e isso vai fazendo com que o federalismo vai avançando mais nas autonomias reivindicadas pelas partes, principalmente por Quebec, né? A principal tensão está entre o Canadá inglês e o francês Quebec, gerando uma série de encontros interprovinciais. Houve um segundo referendo separatista em 98, sendo derrotado por apenas 50 mil votos. Quebec é a São Paulo do Canadá. Se Quebec se separasse, formasse um país, o resto do Canadá ia se unir aos Estados Unidos. Com certeza, tá? Ainda restará Ontário como novo pomo de desequilíbrio com as demais províncias, porque também é um estado, uma província muito avançada. Voltamos para a Espanha, né, o Estado autonômico, um show de arranjo democrático, como eu tinha dito antes, né, por causa da Constituição referendada pelo povo em 78, com 88% de aprovação. São 17 comunidades autônomas governadas por estatutos autônomos. Grande volume de partidos regionais. Os municípios dividem responsabilidades com as respectivas províncias.
Há muita autonomia administrativa e política, mas existe dependência financeira de Madrid. Os municípios são administrados por conselho municipal, eleitos pelo voto direto da população local. O número de membros do conselho é determinado pela população. População que determina o número de conselheiros, né? E o prefeito é eleito dentre os seus membros, não é eleição direta. As províncias são administradas por conselho provincial, constituído por deputados eleitos pelos conselheiros municipais. Governadores são indicados por Madrid, politicamente, com funções limitadas de administrar a polícia, a força de segurança, implementando certas políticas de Estado. Apesar da sua autoridade, é o presidente do Conselho Provincial, eleito dentre os seus pares, que administra a província. Então, tem um governador, que é o cara que representa o rei, praticamente, né? Ou o primeiro-ministro. Mas quem manda é o Conselho Provincial. Os níveis de autonomia são diferenciados de uma província para outra. Então, tem alguns que têm mais autonomia, outros que têm menos. O que mais conseguiu autonomia agora foi a Catalunha, né? Que teve... queria até quase que virar um país dentro da Espanha, né? A Catalunha, né? E ainda quer, né? Mas eles não vão... Só para vocês saberem, o hino nacional espanhol, até onde eu sei, não tem letra. Só música. Que é para não ofender ninguém. Não ferir suscetibilidade. Então, essa característica de formação das autonomias locais veio de um processo de baixo para cima, ou seja, a partir das propostas emanadas das próprias localidades e conjuntos de localidades. Isso continua, né? Continua esse processo, tá? Tais documentos não poderiam conter contrariedades ao texto da matriz do Estado, ou seja, vem de baixo para cima, mas não pode contrariar, né, a Constituição, sabe? Então, são modelos que, se você perceber, tem alguma similaridade com o federalismo americano, tá? Então, por exemplo, lá existem os princípios constitucionais e que os estados têm autonomia para legislar praticamente sobre tudo. Aqui, os estados, eles legislam, mas quem tem que aprovar é Madrid. Percebe? Eles aprovam a lei, mas quem tem que aprovar. Então, esse sistema é descentralizado. O sistema federalista americano é federalista. Percebe? Então, são... Exatamente, Madrid é o foco, né? Itália, um estado regional. A República divide-se em regiões, províncias e comunas. As regiões, 20, né, têm autonomia para legislar em matéria de segurança e infraestrutura, mas 5 delas têm autonomia, inclusive financeira. Isso é recente na Itália, inclusive, especialmente pelo movimento da Lega Norte, que queria o separatismo. A região é administrada por um conselho, a junta, seu presidente, e as leis aprovadas pelo conselho devem também ser vistadas por Roma. Então, aqui também tem a estrutura da Itália, vou passar por cima aqui, porque é meio parecido, né, com o modelo espanhol, né? Ainda tem as cidades metropolitanas, que podem substituir uma ou mais províncias, que é parecido com aquele modelo alemão das cidades cantão, né? Ainda fala aqui também como é que se administra as colunas, que tem as comunas, né, que tem o conselho comunal, a junta, o síndico, né? Veja, síndico. É o prefeito, o cara que manda lá, administra, né? Número de conselheiros eleitos pelo povo, que pode variar de 15 para comunas com 3 mil, até 80 para comunas com 500 mil habitantes. Só que esses caras não têm salário, não têm remuneração. Então pode... O parlamento italiano tem 370 deputados, né? E não sei, tem... Não, 370 senadores e 600 e poucos deputados. Um país como a Itália, pequeno. Nós falamos que tem muito deputado aqui. Há ainda a associação consórcio de comunas, também mesmo exemplo que acontece no modelo anglo-saxão, né? A França, país organizado dentro dos princípios do Estado unitário desconcentrado, que é um modelo diferente do descentralizado, né? Que ali a ordem da desconcentração parte do governo. O Brasil que está acontecendo mais ou menos isso em algumas coisas. É um modelo já... O SUS, por exemplo, é um sistema de desconcentração, porque quem determinou foi o governo.
o governo central. Tá? Então, uma descentralização de longo caminho até a década de 90, né, conquistando-se mais autonomias locais, inclusive quanto à escolha de seus administradores, como eu já tinha falado. A Suíça, para mim, também é um modelo fantástico, fantástico mesmo. Ela é composta de 26 cantões, semicantões, política administrativamente independente sob a Constituição vigente desde 1848. Uma só. Apesar dessa independência, no entanto, algumas tarefas específicas de política exterior, coordenação da defesa do país, arbitragem de conflitos intercantonais, garantidos direitos individuais, liberdade do comércio e da indústria, foram atribuídas à Confederação. Então, muita gente fala, mas confederação é de países e não de estados. Ué, e a Suíça o que é? A Suíça é um estado federal que se chama Confederação Helvética. É isso. Durante os 130 anos de existência da Constituição, as atribuições da Confederação aumentaram consideravelmente. Há uma série de emaranhados das competências do Estado Federal, sabe? Questões do trigo, questões de segurança interna, o serviço militar, etc., que foram relações exteriores, o próprio posicionamento da Suíça como uma entidade neutra no mundo. Então, ela realmente tinha que partir para a parte do governo central, né? Os cantões, claro, conservaram suas competências que lhes cabiam, né? E eles mantêm a sua soberania em matéria de religião, olha só, mantêm sua soberania em matéria de religião, polícia e assistência pública. Em numerosos setores, o poder de legislar cabe à Confederação, mas a execução das leis é atribuição dos cantões. Então, é um modelo misto de desconcentração, de descentralização e federalismo. É muito interessante, realmente. Finalmente, outros setores existem, né, em que a Confederação e os cantões dividem a competência de legislar. É o caso da arrecadação de impostos, construção de estradas, ensino público, formação profissional, política e cultural. Então, são sistemas de equalizações também que existem, esses estudos de equalização na Suíça, Alemanha, Canadá e Austrália. Aqui no Brasil se buscou isso também, estudar, mas está longe de ser compreendido ainda. Capital Berna, a Suíça tem uma superfície de 41.285 km², ou seja, um país que tem o tamanho de 1/5 do território do estado do Paraná. Sabe quantas comunas tem lá? 3.000. E nós, em 8 milhões e meio de km², temos 5.560 municípios. Bom, lá eles têm 4 idiomas, né, forma de governo parlamentarismo, e essa forma é muito interessante. Por quê? Porque o governo ele é composto por um Conselho Federal, cujo presidente é ao mesmo tempo o presidente da Confederação. Esse presidente, o Poder Legislativo, é representado por uma Assembleia Federal composta por um Conselho Nacional, de um Conselho dos Estados. Cada cantão tem, além disso, seu governo particular para os assuntos que não são de interesse federal. Em 86, os suíços vetaram a entrada no país na ONU. Em 91, a Suíça celebrou os 700 anos da sua fundação. Em 92, foi aprovada a entrada na Suíça no FMI e no Banco Mundial. Mas em 94, a Suíça recusou-se a aderir à União Europeia. E quem é que recusa? O povo, através de plebiscitos e referendos. Os políticos é que queriam entrar na Europa. O povo disse não. Porque Inglaterra também não quis, né? A Dinamarca também não quis, né? Então, a Islândia, Irlanda, não quiseram. E fizeram muito bem, por sinal, né? Algumas particularidades, mais de 3.000 comunidades. Eu quero ver se tem aqui uma coisa, eu estou terminando. Aqui dentro dessa situação aqui do Poder Executivo, é o seguinte, o presidente, ele exerce o cargo por 1 ano, ele é rotativo. Ele é rotativo. Então não tem essa de quem comanda lá realmente é o Conselho Federal. Então, claro, aqui no Brasil não funcionaria um sistema desse, mas para mim é o sistema mais perfeito do planeta hoje.
Por isso que a Suíça funciona exatamente como seus relógios. E com mais um detalhe, o Conselho Federal, ele não é eleito pelo voto direto, ele é eleito pela Assembleia Federal. A Assembleia Federal que é eleita pelo voto popular. Então a coisa ela por isso que eu falei, a Suíça é um misto, né, de Estado desconcentrado, Estado federalista e Estado confederativo, né? Aqui já falei de algumas particularidades, dentre as quais os plebiscitos e referendos. A Suíça ela é repleta de referendos o ano inteiro, plebiscitos nas suas comunas, o povo sai na rua, vai na praça, é chamado para votar. Muitos exercem o Landersmein, né, que é pelo voto com a mão erguida na praça. São comunidades pequenas, 500, 1000 habitantes, então eles decidem rapidamente qualquer tipo de situação que a administração local apresente, sabe? O serviço militar vai até os 40 anos de idade e todos têm armas em casa. Todos que servem, todos têm que servir, é obrigatório o serviço militar, um país de 7 milhões de habitantes, eles têm que servir até os 40 anos, não é que eles ficam servindo até os 40. Não, até os 40 anos eles têm que cumprir o serviço militar. Não pode com 18, não pode com 19, não pode com 22, não tem problema. Vai trabalhando, vai fazendo o que tem que fazer, cuidar da sua vida, mas você vai ter que servir. Aí você serviu, você leva o uniforme, o fuzil, a arma para casa. Então, é um dos países mais armados do planeta. Agora eu pergunto, existem crimes na Suíça? Assassinatos, esse tipo de coisas, latrocínios, etc. Existe gente atirando feito maluco, etc. Não tem, porque todo mundo sabe que é uma arma, está todo mundo bem preparado, né? Mais um detalhe, os deputados nacionais da Assembleia Federal recebem apenas jeton por comparecimento. Muitos deles vão de bicicleta para o parlamento, como todo mundo já viu na internet, né? Essa aqui é a bibliografia, né? E essa é uma visão geral dos países sobre, dos modelos de países que existem no mundo, para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona, para poder perceber o que é que se pode trazer para o Brasil. Por quê? Nós não queremos copiar ninguém, ipsis literis, nós queremos simplesmente perceber a roda é redonda, vamos trazê-la para cá, porque estamos cansados de tentar reinventar a roda. Muito obrigado, até a próxima.